Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Anderson Oliveira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal da RSC, a rede de serviços para condomínios. E no vídeo de hoje eu tenho um assunto bem especial que muitas vezes o síndico e os condôminos também não têm assim muito conhecimento. A gente vai falar sobre AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Você tem ideia da importância que ele tem para o seu condomínio? Você imagina quais as sanções que seu condomínio pode ter, as penalidades que ele pode ter se não tiver esse documento? Então, bora lá e vamos conhecer o que é um pouco mais sobre o AVCB. Pessoal, o AVCB, como eu disse, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ele é um documento emitido pelo, como o próprio nome diz, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. E aí também, por consequência, no estado em que você pode estar assistindo esse vídeo. Ele é um documento que certifica que o edifício, ou então qualquer tipo de localidade que precise desse AVCB, ele vai certificar o local, ele está com todas as condições de uso devido, com segurança, principalmente com relação a incêndios e também com situações de pânico. Isso de acordo com a legislação do Estado. Pessoal, é importante lembrar que o AVCB é um conjunto de normas, né, que, como eu falei, varia de acordo com o Estado em que você está. Medidas estruturais, técnicas e organizacionais integradas para garantir que a edificação ela está protegida, ela está garantida em caso de um incêndio ou em caso de uma situação de pânico. Ou seja, ele é um item principalmente de segurança e ele não é um item que você vai tirar só uma vez no seu condomínio, não. Ele precisa ser revalidado. E você vai ver ao longo do vídeo como que você faz para revalidar e o tempo que precisa. Todas as empresas elas precisam ter o AVCB. Para obter uma licença de funcionamento, seja para fins residenciais ou para uma indústria, fins comerciais, enfim, mercados, igrejas, lojas, escritórios, hotéis, postos de combustíveis, enfim. Todas essas edificações elas precisam ter o AVCB. Apesar de obrigatório, tem muitos condomínios que por falta de informação às vezes, ou pelo investimento que é necessário para tirar esse documento, acabam não emitindo. E isso acaba prejudicando o condomínio e também os condôminos. Isso acontece principalmente em condomínios mais antigos. Então é muito importante que, se você mora em um condomínio antigo, ou até no novo também, claro, mas principalmente nesse caso nos antigos, saber se esse condomínio ele tem um AVCB ou não. Pessoal, vou dar uma passada em situações em que é obrigatório ter o AVCB, então vamos lá a elas. Construção e reforma, mudança da ocupação ou uso, ampliação da área construída, regularização das edificações em áreas de risco, construções provisórias, circos, eventos, enfim, qualquer tipo de construção, mesmo ela sendo provisória, elas precisam ter o AVCB também. Existem alguns casos em que não é preciso ter o AVCB e são eles. São residências unicamente familiares, residências exclusivamente unifamiliares, residências exclusivamente unifamiliares localizadas no pavimento superior de ocupação mista, com até 2 pavimentos e que possuam acessos independentes. Vocês vão reparar ao longo do vídeo que eu vou dar uma olhada, porque realmente é um assunto que precisa de muita coisa, então a gente vai precisar dar uma consultada. Ainda bem. Quando existir ocupações mistas que não sejam separadas por compartimentação, aí vai se aplicar a exigência da ocupação de maior risco. Caso haja compartimentação, aí aplicam-se as exigências de cada risco específico desse local. E aí, pessoal, vem uma questão. O que acontece se o seu condomínio não possuir esse documento, o AVCB? Puta vida! Então, pessoal, as sanções elas começam, claro, numa notificação do Corpo de Bombeiros, caso venha a ser feita uma vistoria nesse condomínio. E depois dessa primeira sanção, né, que é uma notificação, aí é aplicada uma multa. Depois dessa multa, o condomínio ele pode ser até interditado. Veja bem em que
caso que pode chegar você não ter o AVCB. Ele é um documento bem importante. Até porque, para que você tenha o seguro do seu condomínio, você precisa ter o AVCB. Bem, eu vou citar agora para vocês o procedimento para a emissão do AVCB ou da renovação. Você precisa fazer a vistoria no local, análise do projeto ou confecção, caso seja a implantação desse condomínio, implantar medidas de melhoria, caso seja necessário, conforme as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, emissão dos atestados, conforme o ramo de atividade, nesse caso que a gente está falando de condomínios. Você vai precisar fazer a emissão dos atestados, também vamos precisar fazer a emissão dos laudos, conforme ramo de atividade, novamente, como eu disse, a gente está falando de condomínios. E também um treinamento de brigada de combate a incêndio e emissão de atestado dessa brigada. E aí já é onde entram os condôminos. Os condôminos participam dessa brigada, é muito importante que você participe, inclusive, é para sua segurança. A gente sabe que muitas vezes acontece no horário que você pode estar descansando, enfim, como a gente costuma dizer, é muito importante que o condômino ele participe das ações do seu condomínio para saber aonde que está sendo investido o tempo do síndico, a sua cota condominial, enfim. É importante que você participe. Quem que é o responsável por fiscalizar os condomínios? A fiscalização ela é feita pelo Corpo de Bombeiros. E o Corpo de Bombeiros no caso da sua região. Aqui a gente está falando de São Paulo, então seria o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Gente, quem pode fazer o AVCB? O AVCB ele precisa ser feito por um engenheiro que vai se responsabilizar pelas medidas que ele vai indicar para que seja combatido incêndio nessa edificação. Claro que é algo que a gente torça para que não aconteça nunca, mas o engenheiro ele vai se responsabilizar por todas as obras que vão dar a oportunidade ao condomínio de passar na vistoria do Corpo de Bombeiros. Para obter o AVCB, é importante que você aí no seu condomínio, síndico, subsíndico, enfim, providencie um plano de prevenção e proteção contra incêndios. E aí que entra uma empresa especializada nessa questão. Existem várias no mercado, inclusive a gente disponibiliza isso para vocês, se você estiver precisando. Tanto a questão de consultoria, a questão de orçamentos, enfim. A RSC, ela disponibiliza empresas que possam realizar esse serviço para vocês. Claro, é importante que você acompanhe todo esse processo, o que nós também fazemos. Mas você precisa contratar um engenheiro responsável especialista. Gente, esse plano é uma espécie de relatório que tem o objetivo de descrever todo e qualquer tipo de material e ação necessária para uma determinada edificação ser considerada segura e possa garantir o fácil acesso ao exterior em caso de emergência. A grande finalidade do AVCB é garantir que em caso de incêndio o condomínio ele possa ser evacuado de uma forma segura e que ninguém possa correr nenhum risco. Tá aí o porquê que eu digo desde o início que é um item de segurança. O relatório tem que ser produzido por um profissional capacitado, engenheiro que eu citei anteriormente, e credenciado. E aí depois de emitido, o documento é entregue ao Corpo de Bombeiros para que possa ser agendada uma vistoria. E aí sendo aprovado nessa vistoria, o condomínio ele recebe o documento do AVCB. Em resumo, com relação a essa emissão ou renovação do AVCB, você precisa de uma empresa que tenha um know-how, que seja uma especialista nessa área. É um item de segurança, além de ser um item que pode trazer sanções financeiras para o seu condomínio. Então, por isso que a gente reforça que é importante que seja um especialista e que todo o processo possa ser acompanhado, tanto pelo síndico ou por nós, caso seja uma empresa que nós indicamos, enfim. É importante que tenha esse acompanhamento. Agora eu vou passar para vocês qual que é a documentação necessária para renovar o AVCB, tá certo? É preciso ter o atestado de formação de brigada de incêndio, o atestado referente aos equipamentos de segurança, ao funcionamento desses equipamentos, assim
como o laudo das instalações elétricas e materiais de acabamento, ainda com a ART do responsável técnico. E tendo essa ART do responsável técnico, o atestado de abrangência e manutenção do grupo gerador, atestado de instalações de gás, seja ele GLP ou então o gás natural, o atestado de sprinklers ou chuveiros automáticos na edificação, aqueles que são acionados quando ocorre algum incêndio. Isso para o caso de ser um prédio industrial ou comercial, né? E também é importante você ter o atestado de SPDA ou para-raio, né? O para-raio, que é um assunto que também a gente vai abordar aqui para vocês, que é bem importante. Ele entra nessa questão da AVCB e alguns outros itens pontuais, de acordo com algumas observações aí do Corpo de Bombeiros da sua região. Pessoal, e quanto custa para que você tire o AVCB? Isso aí vai depender das características do seu condomínio, aí, do seu prédio. Porque isso pode variar de acordo com o tamanho, a idade pode trazer algumas outras manutenções, enfim. O importante é que você faça um orçamento com uma empresa confiável e essa sim vai te dizer exatamente quanto que você vai precisar investir no AVCB. Porque isso vai variar muito, quantas torres, o tamanho, enfim. E tudo de segurança que o seu condomínio já tem, porque às vezes ele vai precisar investir em algumas obras. Mas caso você queira realmente conseguir algum orçamento com relação a isso, os nossos contatos vão estar aqui na descrição. E é só entrar em contato com a gente e nós podemos indicar uma empresa que seja responsável e especialista para fazer esse orçamento. As informações para obter o orçamento basicamente são essas: o total da área construída, o total de pavimentos e se faz uso de gás. Isso é o básico, mas claro, o ideal é que seja feita uma visita pelo especialista até o condomínio. E assim ele consegue ver pessoalmente, minuciosamente, tudo que o seu condomínio vai precisar. Como eu já disse, o responsável por fiscalizar os condomínios é o Corpo de Bombeiros. Essa fiscalização, ela pode variar de tempos em tempos. Então, você não vai saber quando o Corpo de Bombeiros vai fazer essa fiscalização no seu condomínio. Por isso que é importante você estar seguro, tanto literalmente pelo seu seguro, quanto pelo AVCB, para que você não possa passar por não só por esse constrangimento, mas por essa série de coisas que podem acontecer se você não tiver. Então, por isso que muitos condomínios já deixam no quadro de avisos lá uma cópia do AVCB, mostrando que aquele condomínio é seguro, tanto para você, morador, poder ficar tranquilo, quanto para o síndico se resguardar, porque a gente sempre gosta de reforçar. Para qualquer questão que acontece no condomínio, é o síndico que responde tanto civil quanto criminalmente. Essa responsabilidade ela é muito grande. Então, por isso que a gente gosta de reforçar todos esses itens aqui no nosso canal e a gente vai trazer essas informações. A gente trouxe inclusive o AVCB primeiro porque ele é um dos mais importantes. Ele se trata, novamente, reforçando, de segurança. E para terminar, pessoal, existe um outro documento que também é o CLB, que é o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros. Às vezes as pessoas se confundem entre o AVCB e o CLB. Mas o que é o CLB? Ele é para edificações ou áreas que tenham um baixo risco, ou que sejam pequenas, um pouco menores, não tenham tantos pavimentos quanto um condomínio residencial tem. O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB, é para edificações ou áreas que tenham alto risco de incêndio ou sejam maiores do que 750 metros quadrados. E se de repente você quer saber se o seu condomínio tem AVCB, você pode consultar pela internet. A gente vai colocar o site aqui na descrição onde você pode consultar. Ou então você pode consultar com o seu próprio síndico. Ele mesmo vai saber se vocês têm já esse documento aí no seu condomínio. E claro que a gente torce para que vocês tenham. Com relação à validade do AVCB, isso vai variar de estado em estado. Então você precisa consultar aí o Corpo de Bombeiros do estado em que você mora. E qual que é o documento que ele mostra que o condomínio já foi vistoriado pelo bombeiro e já tem um AVCB, que foi tudo aprovado? É esse aí que vai na tela agora para você.
Enfim, pessoal, esse é o nosso vídeo falando sobre a VCB. Eu acredito que ele ainda ficou um pouco curto. A gente vai fazer de uma forma mais dinâmica aqui nesse começo, mas se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse assunto, deixa aqui na caixa de comentários que a gente pode fazer um segundo vídeo também. Se você tem alguma sugestão de vídeo ou dúvida sobre algo que tenha no seu condomínio, manda aqui também na caixa de comentários ou entre em contato nas nossas redes sociais que vão estar aqui na descrição. A gente faz questão de atender você e também de fazer uns novos vídeos. Toda semana vai ter um vídeo novo aqui para você, tá bom? Então, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque aqui a RCC criou um espaço para que você tenha informação e também para que possa ter um pouco de debate a respeito do mundo condominial. Então vem comigo, a RCC vai te ajudar nessa. Até a próxima!